Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre outro tema de alta relevância para fim de concurso público? Então vamos lá. E não esquece pessoal, depois de assistir o vídeo, curtam, compartilhem, comentem, divulguem o canal para outros concurseiros de plantão como forma de difundir o conhecimento jurídico, não é mesmo? Também se inscrevam e acionem o sininho. Hoje eu resolvi falar sobre outro tema ligado à teoria geral do direito penal, que diz respeito ao princípio da insignificância. Primeiramente, é importante ressaltar para vocês qual é o conceito jurídico de insignificância, qual a sua natureza jurídica, o que ele é dentro do nosso sistema jurídico normativo. E ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material do crime como nós veremos adiante. Qual a sua origem? Como eu disse, ele é uma causa supralegal, não está descrita em nenhuma lei, dentro do nosso ordenamento jurídico, em nenhum dispositivo legal. Ele tem um conceito doutrinário e jurisprudencial pretoriano, advindo do direito romano, do nosso direito civil romano. E em 1964, ele foi trazido por Klaus Roxin, dentro do nosso sistema jurídico penal, em sua obra Política Criminal e Sistema Jurídico Penal, onde ele teve uma nova concepção da teoria do crime analítica, onde concebeu a ação ou conduta com a tipicidade material, abrangendo a lesividade, como nós veremos adiante, a antijuricidade, a culpabilidade e também a punibilidade. Dentro dessa perspectiva, é importante ressaltar a distinção ou a diferença entre a tipicidade material e a tipicidade formal, sendo que a tipicidade formal é aquela adequação típica da conduta praticada pelo agente, o agente delitivo, com o que está descrito no tipo penal, na lei penal propriamente dita, ou seja, é a subsunção do fato à norma penal, à lei penal propriamente dita, a sua descrição típica. Já a tipicidade material é a adequação da conduta humana, da conduta com o princípio da lesividade, que vai causar uma lesão jurídica ao bem jurídico protegido pela lei penal, pelo nosso sistema jurídico penal. Então, é dentro dessa perspectiva que irá se excluir a tipicidade material do crime e essa conduta abrangida por essa exclusão da tipicidade material, vai haver então uma exclusão da própria normaticidade do crime, ou seja, não vai ser vislumbrada como crime propriamente dito, dentro da perspectiva da tipicidade material, excluída pela inclusão do princípio da insignificância. Ainda é importante ressaltar também a concepção de tipicidade conglobante de Eugênio Raul Zaffaroni. Inclusive, nós já temos um vídeo específico sobre essa temática nesse mesmo canal. É de suma importância também vocês visualizar, vocês assistir esse vídeo, que também cai muito em prova a visão de Eugênio Raul Zaffaroni sobre a tipicidade conglobante. E o que ele quis dizer com tipicidade conglobante? Aqui eu vou passar só os conceitos gerais dessa teoria, em função de que não é o âmago desse vídeo hoje. A tipicidade conglobante, segundo Zaffaroni, vai abranger a tipicidade propriamente dita com o conceito de antijuricidade, ou seja, vai conglobar a descrição típica com a normatização da antijuricidade do nosso ordenamento jurídico numa visão global, por isso tipicidade conglobante. Ainda coloca conceitos trazidos por Klaus Roxin em 1964, como já foi dito anteriormente, em que ele distinguia a tipicidade formal da material, sendo que a material seria essa visão de lesividade da conduta praticada pelo agente criminoso, na perspectiva do bem jurídico protegido pelo nosso sistema penal, pelo nosso sistema penal propriamente dito. Ou seja, se não houver uma lesividade, uma ofensividade concreta do crime, então vai haver a abrangência do princípio da insignificância dentro desse aspecto e vai haver a exclusão da tipicidade material.
então vai ser uma conduta atípica, ou seja, vai ser uma conduta que não vai haver tipicidade material e por via de consequência também não vai ser considerado como crime dentro do nosso sistema jurídico penal. Há que se ressaltar que o princípio da insignificância, ele tem uma abrangência dentro do princípio da ofensividade ou da lesividade, como já foi dito, e também da fragmentariedade, da intervenção mínima do nosso direito penal, vislumbrando o direito penal como última ratio dentro do nosso ordenamento jurídico, e também da subsidiariedade, ou seja, vislumbrando essa fragmentariedade que o direito penal ele só vai se proteger os bens jurídicos e tutelar os bens jurídicos mais importantes dentro da nossa sociedade, e que outros bens jurídicos serão tutelados por outras searas do direito que não o direito penal. Por isso que o direito penal é fragmentário, é subsidiário, vislumbrando o Estado penal ou o Estado punitivista dentro de uma perspectiva de intervenção mínima estatal. Essa é a principiologia que funda e que baseia a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal, como já foi dita, de exclusão da tipicidade material do crime. Então, vai ser considerada uma conduta atípica. Dentro dessa perspectiva da abrangência do princípio da insignificância, houve vários requisitos, ou mais especificamente 4 requisitos que foram elencados pelo nosso Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Celso de Mello, que atualmente está se aposentando do nosso Supremo Tribunal Federal, porém ele colocou 4 requisitos ou 4 vetores para a aplicação, para conduzir o julgador na aplicação do princípio da insignificância em cada caso concreto. O primeiro deles é a mínima ofensividade da conduta do agente, ou seja, tem que ser uma ofensividade mínima. Também tem que haver uma ausência de periculosidade da ação praticada pelo agente criminoso. E também uma reduzida reprovabilidade do comportamento praticado pelo agente criminoso. E, por fim, uma inexpressividade da lesão jurídica causada pelo ato praticado pelo criminoso. Dentro desse norte, nós podemos vislumbrar que, dentro desses 4 vetores, dentro desses 4 requisitos elencados pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância em cada caso concreto pelo magistrado, há a aplicação do princípio da ofensividade, da lesividade, da fragmentariedade, da subsidiariedade, como então princípios que irão funcionar como verdadeiros vetores na aplicação dessa principiologia da insignificância em cada caso concreto. Também existem outros vetores que são colocados por Guilherme de Souza Nutti em sua obra de Direito Penal, em que ele coloca que o princípio da insignificância ele deve ser vislumbrado pelo magistrado quando de sua aplicação em cada caso concreto, também vislumbrando o valor do bem jurídico tutelado em uma visão concreta, ou seja, não só na perspectiva de crimes patrimoniais, de crimes de menor potencial ofensivo, de crimes de menor gravidade em questão de lesão patrimonial. Não só isso, porque muitas vezes um crime que tenha uma lesão patrimonial pequena em relação ao agente criminoso, ao sujeito que praticou o crime, não é a mesma perspectiva da lesão patrimonial em relação à vítima, que pode ser uma vítima de parcos recursos e que, se furtasse uma quantia de R$100 para uma pessoa de parcos recursos, já é muito. Então, dentro dessa visão de Guilherme Souza Nutti, deve-se vislumbrar
a questão em cada caso concreto, uma visão concreta de lesão ao bem jurídico protegido pelo direito penal, e não só em uma seara geral. Outro vetor é vislumbrar o valor do bem jurídico também em uma sistemática global. E aqui Guilherme de Souza Nutti dá cita um exemplo na seguinte forma: um sujeito que furta diuturnamente, corriqueiramente, barras de chocolate de um supermercado, de uma grande rede de supermercado, e que esse furto dos chocolates vai vislumbrar 10 ou 15 reais por dia. Se vislumbrar em uma sistemática diária, é claro que vai se vislumbrar a fragmentariedade do direito penal, ou seja, a pouca lesividade ou ofensividade desse furto, que pode ser até considerado como um furto famélico muitas vezes, mas que em uma visão global, se diuturnamente, corriqueiramente e com habitualidade esse sujeito criminoso ele pratica esses pequenos furtos em um sistema global de meses ou até de semanas ou de anos, pode configurar uma grande lesividade em um sistema global de proteção do bem jurídico tutelado pelo direito penal. Também deve-se vislumbrar, segundo Nutti, o valor dos bens jurídicos sociais, ou seja, vislumbrado numa sistemática de direito social, de direito coletivo, de direitos difusos, como são exemplos o meio ambiente, o direito do consumidor, o direito da criança e do adolescente e tantos outros direitos difusos e coletivos, que existem muitas vezes pequenas lesões jurídicas a esses bens jurídicos protegidos, que muitas vezes não são vislumbrados pela nossa seara penal, que pode ser vislumbrado como um pequeno delito, um delito de pequena monta, mas que num sistema social geral pode ser vislumbrado uma lesão jurídica muito maior perante a nossa coletividade. Também há que se vislumbrar a aplicabilidade desse princípio da insignificância, que se aplica nos delitos patrimoniais, nos delitos que não são de violência ou grave ameaça contra a pessoa, porque esses delitos mais graves, crimes hediondos, crimes de maior gravidade, crimes contra a administração pública, também existe uma súmula específica do nosso STJ, a súmula 599, dizendo que não se aplica o princípio da insignificância nos delitos contra a administração pública, em função da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, ou seja, a tutela do direito penal perante a administração pública é muito maior a sua tutela em relação à sua supremacia do interesse público. Também não se aplica nos casos de violência doméstica, segundo a súmula 589 do nosso STJ, como nós sabemos, em função também dessa seara protetiva da Lei Maria da Penha em relação à violência doméstica, que é tão praticada e tão corriqueira em nosso sistema jurídico penal, infelizmente. E a própria lei também, Maria da Penha, ela tem uma sistemática mais protetiva de tutela dos direitos da mulher em relação a essa violência doméstica, essa violência muitas vezes de gênero. Então, a aplicabilidade do princípio da insignificância não se aplica também nessa seara. E qual vai ser, então, a aplicabilidade? Vão ser crimes de menor gravidade, crimes menores, o que não quer dizer que se aplique só em relação a crimes de menor potencial ofensivo ou em contravenções penais, que estão descritas na Lei de Contravenções Penais e também na Lei de Juizado Especial Criminal, como nós sabemos. A Lei 9.099 não é tão somente nessa seara de crimes de menor potencial ofensivo, mas sim em crimes de menor lesividade, crimes de bagatela, crimes que pela
sistemática do nosso direito penal vai ser vislumbrado com uma menor ofensividade, uma menor lesividade jurídica no nosso sistema jurídico penal. Aqui eu cito o exemplo do furto, o furto simples do artigo 155, ou também existe a diferença entre o furto que incide o princípio da insignificância e o furto privilegiado do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Nós sabemos que existem requisitos para a incidência do furto privilegiado, que é a primariedade do réu ou do agente delitivo, e também se é um crime de pequena monta, ou seja, de pequeno valor. E o que a nossa jurisprudência coloca como crime de pequeno valor? Seriam crimes de até um salário mínimo, segundo a nossa jurisprudência, e já na perspectiva da incidência do princípio da insignificância, seriam furtos praticados em valores de até 10% do valor do salário mínimo nacional vigente. Porém, como já foi ressaltado, o princípio da insignificância ele só tem um âmbito de aplicação doutrinário e jurisprudencial, uma aplicação pretoriana, como nós sabemos. E existe uma divergência jurisprudencial também em relação a crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, que, em linhas gerais, não é aplicado o princípio da insignificância, mas existe essa celeuma jurisprudencial em relação ao crime de uso de drogas, que é o uso pessoal, do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Existem julgados do Supremo Tribunal Federal aplicando o princípio da insignificância nesse sentido, e existem também julgados de turmas do Supremo Tribunal Federal em que veda a aplicação do princípio da insignificância. Também se veda a aplicação do princípio da insignificância nos crimes militares, em função da alta relevância desses crimes perante a nossa administração judiciária, perante o nosso sistema jurídico penal, e tantos outros crimes que não abarcam o princípio da insignificância. Há também a diferenciação, a distinção entre o princípio da insignificância, ou o crime de bagatela, como é conhecido doutrinariamente, e também no nosso sistema jurisprudencial, e o princípio da adequação social, trazido por Hans Welzel. E o que seria? Seria também uma causa de exclusão da tipicidade material do crime, assim como o princípio da insignificância como natureza jurídica sua. Porém, a adequação social seriam comportamentos sociais em que o sistema da sociedade comporta uma adequação, ele tolera alguns comportamentos que seriam considerados como crimes. Exemplo disso, a doutrina coloca tatuagens, que poderiam ser vislumbrados como uma lesão corporal de natureza leve, porém é consentido por uma adequação social da sociedade. Piercings também esportes que são violentos, como boxes, como MMA. Então, por esse consenso, por essa adequação social, por essa tolerância da sociedade, que vai haver uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material pelo vetor ou pelo princípio da adequação social, que tem um conceito jurídico, como nós vimos, distinto do princípio da insignificância. Também há que se ressaltar a distinção entre o crime de bagatela, em que incide o princípio da insignificância, uma bagatela própria, que é o conceito jurídico dado anteriormente como causa de exclusão da tipicidade material do crime, e também a bagatela imprópria, em que vai haver essa tipicidade material considerada por Roxin em 1964 como um dos vetores da tipicidade dentro da teoria analítica do crime finalista, que ou funcionalista, muito melhor dizendo. Mas
que vai existir todos os consectários, todos os elementos da teoria do crime, e mesmo assim não vai haver uma reprovabilidade do sistema penal. Então, não vai haver a incidência de pena dentro dessa sistemática jurídica penal. Porém, esse princípio da bagatela impróprio, ele não é muito aceito, tanto pela doutrina quanto pela nossa jurisprudência pátria. Inclusive, em crimes de violência doméstica da Lei Maria da Penha, existiram vários consectários de defesa afirmando a incidência da bagatela imprópria, porém, a nossa jurisprudência, os nossos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, afirmam que não vai haver incidência da bagatela imprópria nos crimes também de violência doméstica. E são essas, então, as bases, os conceitos basilares relacionados ao princípio da insignificância ou ao crime de bagatela. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!